Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa super aula experimental da nossa super imersão especialistas em Azure AD. Então essa nossa imersão ela vai acontecer no dia 15 de julho, vai ser num sábado, das 10 da manhã até as 18. Então a gente vai ter ali, em média, 8 horas para a gente bater um papo, para você conhecer desde o básico até os recursos mais avançados quando o assunto é Azure AD. Então, para você realmente se tornar um especialista, saber utilizar os recursos mais avançados que a gente tem dentro do Azure AD, tá? Aqui embaixo desse vídeo, na descrição, tem um link para você ver todos os detalhes dessa imersão e garantir a sua vaga enquanto ainda a gente está com o valor de primeiro lote. Legal? Nessa aula de hoje, eu quero mostrar para vocês um recurso que ele é muito legal de utilizar e extremamente simples, que é a parte de convidar usuários externos, ou seja, usuários que não pertencem à minha organização, ao meu tenant do Azure. Então eu vou convidar usuários externos para que eles possam acessar recursos que estão dentro do Azure. Então quando a gente faz um paralelo com o ambiente on-premises, para a gente conseguir esse tipo de acesso, na maioria das vezes envolveria ali fechar uma conexão VPN, eu iria lá no meu Active Directory on-premise, criaria uma conta para esse usuário, então na verdade ele teria uma conta ali dentro do meu Active Directory, fecharia a conexão VPN para poder utilizar ali uma aplicação autenticada ali no Active Directory. Só quando a gente vai para o Azure AD é uma solução de identidade moderna, construída para trabalhar em nuvem. E a nuvem tem essa característica de ter um acesso externo configurado de uma forma muito mais simples. E o Azure AD ele também vai trazer esse recurso, onde a gente consegue convidar usuários que não pertencem à nossa organização. E esses usuários, para o Azure AD, ele vai aparecer como se fosse um objeto. Eu vou poder dar permissões nos recursos que eu tenho dentro do Azure para esse objeto que ele vai criar. Show de bola? Então vamos ver isso aqui na prática. Então estou aqui no meu portal, vou aqui no meu Azure Active Directory, vou aqui nos meus usuários e aqui eu tenho um novo usuário. Quando a gente clica aqui, ele me dá duas opções: criar um novo usuário ou fazer um convite para um usuário externo. Então, se eu crio um novo usuário, ele está criando um usuário dentro do Azure AD, um usuário do meu tenant. Para a gente utilizar o usuário externo, que não faz parte do meu tenant, mas vai poder acessar recursos dentro do Azure, a gente tem essa opção onde eu vou fazer um convite para esse usuário. Então, vou clicar aqui. Primeira informação que ele pede aqui é o e-mail. Então, vou pegar uma conta minha externa aqui, Gmail. Aqui o nome, para ficar simples eu vou colocar o Gmail. E aqui eu tenho a opção de customizar essa mensagem que vai ser enviada. Então por trás o que o Azure vai fazer? Ele vai enviar um e-mail para essa conta que a gente definiu aqui em cima. Então, ele envia esse e-mail e esse e-mail vai ter lá uma descrição fazendo um convite para que o usuário pertença aqui ao meu tenant do Azure. Então eu posso customizar essa mensagem. Então, sei lá, ó, essa mensagem é um convite para acessar a aplicação teste no Azure da empresa X. Posso colocar aqui com cópia para algum outro usuário. Posso vir aqui em propriedade. Aqui eu posso definir qualquer configuração para essa conta de usuário. Então a gente tem vários atributos. São os atributos que a gente já está acostumado com o usuário, por exemplo. Então vou colocar aqui Gmail. Beleza, poderia preencher aqui esses outros atributos, mas aqui só para a gente testar mesmo. Próximo. Aqui eu já tenho a opção de adicionar esse usuário ao grupo, mas eu quero fazer isso depois para mostrar para vocês. Então, além desse usuário externo poder acessar os recursos que fazem parte aqui da minha subscription do Azure, do meu ambiente do Azure, esses usuários eles também vão poder ser membros de grupos que foram criados dentro do Azure. Então é como se fosse um usuário interno mesmo. Ele vai ter algumas características que a gente vai ver daqui a pouquinho,
Mas para o Azure AD ele é um objeto mesmo. Então não vou adicionar ele a nenhum grupo agora. Próximo, ele dá aqui uma visão geral e eu posso dar aqui essa opção de Invited. Então ele dá aqui que esse e-mail foi enviado. Se eu der um refresh aqui, às vezes demora só um pouquinho para ele aparecer aqui na console do portal. Beleza, já apareceu aqui. Então notem que aqui em tipo de usuário ele coloca que é um usuário guest, né? Ele foi um usuário convidado para ele diferenciar dos outros tipos de usuário. Então se eu abrir aqui o meu Gmail, eu recebi aqui um e-mail da Microsoft e aqui está aquela mensagem customizada que eu defini. Então aqui a gente tem essa opção de definir qual que é essa mensagem aí customizada. Beleza? E aí eu vou navegando aqui, aí aqui ele fala, né, se eu quero aceitar esse convite. Então quando eu clico aqui em aceitar, ele vai já me direcionar pro site aqui do Azure, vai pedir aqui a minha autorização, né, para aceitar, e ele me direciona aqui para um site da Microsoft, que é onde eu posso colocar as minhas aplicações que eu tenho dentro do Azure, para que usuários possam acessar, inclusive usuários externos. Então, vou selecionar aqui a conta. Opa, só dar um refresh aqui. Tá, isso aqui é normal acontecer, tá? Principalmente logo depois que ocorre aí a criação de uma conta nova. Então é só esperar um pouquinho que ele já atualiza aqui. Ó, beleza, atualizou. Só que ele fala que não tem nenhum aplicativo porque eu não tenho nenhum mesmo. Então aqui eu já estou com o meu usuário do Azure criado. Então vamos voltar aqui para o portal. Beleza. Se eu voltar aqui para o diretório padrão, por exemplo, em grupos, eu posso pegar aqui, por exemplo, esse grupo aula 2. Eu posso chegar aqui, então ele é um grupo do Azure, foi criado no Azure. Eu posso adicionar esse usuário, que é um usuário externo, aqui como membro do meu grupo aqui do Azure. Aqui, Gmail. Ok? Posso selecionar e ele vai adicionar. Aqui no portal às vezes demora um pouco para refletir, mas daqui a pouco ele já atualiza aqui para a gente. Então vamos lá. Eu criei um usuário externo, então não é um usuário do Azure, ele é um usuário do Gmail, tá? Isso aqui é o que a gente chama de B2C. Então eu peguei um usuário externo, coloquei esse usuário dentro do meu Azure, só que se vocês notaram, isso aqui é bem interessante, em momento algum ele pediu a senha desse usuário. Ah, mas que senha que ele vai utilizar? É a senha do provider que ele pertence. Então a senha desse usuário é a minha senha que eu utilizo para logar na conta do Gmail. Então é a senha do provider. Então toda vez que esse usuário for logar e precisar acessar algum recurso, quando for solicitada a senha, é a senha que ele utiliza para logar, no caso aqui, no Gmail. Ah, preciso trocar a senha. Onde que ele vai trocar? Não é no Azure. O Azure não vai controlar essa parte de senha. Eu tenho que trocar essa senha lá no meu provider. Ok? Então, para a gente pegar aqui e ver uma aplicaçãozinha aparecendo no portal, que aí eu tenho um portal sendo acessado por um usuário externo. Então, não tenho VPN, não precisei liberar acesso em Active Directory On-Premise, não precisei liberar nada. Ok? Vou fazer esse usuário ter acesso a uma aplicação que está dentro do meu tenant. Então isso que é muito legal, isso que é extremamente poderoso e simples configurar aqui dentro do Azure AD. Então vamos voltar aqui, eu vou aqui em Enterprise Application, vou criar aqui uma aplicação nova, vou criar aqui a minha mesma e vou colocar aqui como teste. Create. Tá? Não vou customizar, não vou fazer nada nessa aplicação, é só para vocês verem como isso apareceria para o usuário que está externo. Então, vamos aguardar ele criar aqui a aplicação. Criou já, beleza, está aqui a minha aplicação. Agora o que eu vou fazer, eu vou aqui nesse Self-Service, eu vou adicionar aqui, na verdade, primeiro eu vou aqui em Users e Group. Vou adicionar o meu usuário aqui para que ele possa acessar essa aplicação. Então, de novo, eu estou
colocando um usuário externo. Adicionar, atribuir. Então, estou liberando aqui com que esse usuário tenha permissão aqui para utilizar essa aplicação. Aqui em propriedades, aqui habilitado para o usuário fazer o logon, legal. E aqui se está visível ou não para o usuário, está tudo visível, tudo certinho. Vamos ver aqui então. Legal. Agora eu vou aqui em Self-Service. Vou falar que esse usuário ele pode requisitar aqui a aplicação. E eu posso selecionar aqui o grupo que ele faz parte. Grupo aula 2. Save. Legal. Só voltar aqui em propriedade para ver se está tudo certinho para a gente testar. Yes, o nome. Publicado sim. Legal. Então tá tudo certo aqui. Beleza. Vamos voltar lá para a aplicação. E já aparece aqui. Dá um refresh aqui só para ver se não é nada. Beleza. Tá aqui a minha aplicação. É claro que se eu tentar acessar, ele vai dar um erro aqui porque não existe nada. Aqui eu criei uma aplicação vazia, não está apontando para lugar nenhum. Mas para vocês verem que aqui eu estou logado com o usuário externo. Então não é um usuário que faz parte do tenant do meu Azure. Só que eu consigo criar aplicações e liberar que esse usuário externo tenha acesso nos meus recursos dentro do Azure. Então olha só que poderoso essa configuração. Então se a gente, quando eu preciso fazer algo parecido em um ambiente on-premises com o Active Directory, eu tenho que ter uma infraestrutura do ADFS para fazer a federação dessa aplicação, ou eu tenho que ter uma conexão VPN desse usuário com a minha organização, tenho que ter um usuário dentro do meu AD criado para essa pessoa que vai acessar externamente. Fecho a VPN, ele conseguiria acessar a aplicação, mas olha o tanto de coisa que eu tenho que colocar, olha a infraestrutura que eu teria que montar para liberar um acesso externo para um usuário que não faz parte da minha empresa. Já dentro do Azure AD, por ele ser essa solução robusta, por ele ser essa solução que a gente chama de solução de identidade moderna, vocês viram como é simples aqui a gente fazer essa configuração, criar o usuário externo e também liberar esse usuário externo para que ele possa acessar aplicações e recursos que estão dentro do meu ambiente on-premise. Então, se a gente voltar aqui, eu posso pegar um usuário externo e eu posso dar permissão para ele em outros recursos dentro do Azure. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um Storage Account. Eu posso chegar aqui no meu Storage Account, chegar aqui no meu container do Blob, aqui em Lab, eu tenho, por exemplo, aqui essa imagem. Só um exemplo aqui. Cadê aqui? Edit. Então, eu tenho aqui essa imagem. Então, isso está dentro de um Storage Account no Azure. Eu posso chegar aqui e dar permissão também para esse usuário acessar esse recurso. Então, consigo chegar aqui, adicionar aqui uma permissão específica. Então, por exemplo, Data Contributor. E eu posso adicionar esse usuário externo aqui para ter permissão também aqui no meu Storage Account. Tá? Então, isso aqui é uma solução muito poderosa e extremamente simples de configurar. Então, hoje não tenho a necessidade de fazer a criação daqueles ambientes, aquelas infraestrutura gigantesca, difícil de manter, caro de implementar, só para liberar acesso para usuários que estão fora da minha organização. Então, dentro do Azure AD, a gente tem tudo isso configurado de uma forma muito mais simples do que a gente teria dentro do ambiente on-premise. Então, é exatamente esse tipo de conteúdo que a gente vai ver lá na nossa imersão no dia 15 de julho. Tá? Então, a gente vai ver não somente essa parte de usuários externos, a gente vai ver todos os recursos que a gente tem dentro aqui do Azure AD. Desde o conceito mais básico, criação de usuário, criação de grupo, essa parte de usuário externo, convidar o usuário externo, assim como esses recursos mais avançados. Então aqui a gente criou essa aplicação vazia só para testar, mas lá na nossa imersão a gente vai ter tempo de criar uma aplicação de verdade, integrar com alguma solução e ver tudo isso funcionando. Que aqui é a parte de federação que a gente tem dentro do Azure AD. Utilizar aqui, por exemplo, o Application Proxy, que eu posso federar uma aplicação que está no meu ambiente on-premises
e o usuário externo é autenticado pelo Azure AD para acessar uma aplicação que está no ambiente on-premise, sem precisar de nenhuma infraestrutura de ADFS para fazer essa federação, tudo nativo do Azure AD, assim como várias outras coisas. A parte do Azure AD Connect, né, que eu faço a integração com o meu ambiente on-premise, então isso é muito comum hoje. A gente vai ver na prática também como que eu faço essa integração utilizando o Azure AD Connect, como que eu subo domínios customizados dentro do Azure. Então aqui, por exemplo, esse é o meu tenant aqui do Azure. Então quando eu crio, ele já me define um tenant. Só que nem sempre a gente quer utilizar esse On Microsoft, que é padrão para todos os tenants. Para isso, eu posso subir domínios customizados. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse domínio, que é um domínio customizado. Eu vou conseguir utilizar esse domínio para criar os meus usuários, para criar os meus recursos dentro do Azure também. A parte de senha, então, como que eu crio um portal self-service para o próprio usuário fazer o reset de senha. Aqui na parte de segurança tem muita coisa que a gente vai ver dentro da nossa imersão. Essa parte de acesso condicional, que eu particularmente, é uma das coisas que eu mais gosto dentro do Azure AD, porque ele é muito poderoso, ele tem muitas condições para que o usuário tenha que atender alguns critérios para acessar determinados recursos. Então isso aqui é muito legal. Toda essa parte de segurança, então essa parte de segurança tanto da conta quanto da senha, o Azure ele tem muita funcionalidade que ele traz para a gente, para que a gente mantenha as contas dos nossos usuários, as senhas de uma forma segura. Então tem muita coisa de segurança aqui que é legal, que a gente vai ver no detalhe nessa imersão especialistas em Azure AD. E o legal é que muita coisa de segurança aqui que a gente define dentro do Azure AD, a gente consegue também levar para o ambiente on-premise, tá? Então essa é aquela imersão para quem quer realmente se tornar um especialista em Azure AD. Quer dominar todos os recursos, desde o básico até os recursos mais avançados dessa solução que todo mundo vai precisar utilizar. Se você hoje não utiliza ainda o Azure AD, com toda certeza em breve você vai utilizar, porque é a solução de gerenciamento de identidade que a gente tem no Azure. Então tudo que é relacionado à autenticação acontece através do Azure AD. E hoje, com as empresas indo cada vez mais para o Azure, mais cedo ou mais tarde você vai precisar aprender a mexer aqui no Azure AD. E essa é uma oportunidade única para você, porque além de você aprender o básico, os recursos mais simples, a gente também vai ver coisas mais avançadas, essas coisas que eu mostrei aqui para vocês do acesso condicional, Enterprise Application, Proxy Application, essa parte de segurança e muito mais, né? Se vocês notarem, quando a gente vem aqui no Azure, ele tem muitas configurações aqui. Então a nossa ideia nessa imersão, por isso que vai ser uma imersão ali de 8 horas, para dar tempo da gente passar aqui por todos os recursos para vocês entenderem o que faz cada um, que cenário que eu utilizo cada um e como que eu faço essas configurações. Legal? Então tá aí a oportunidade para vocês participarem dessa super imersão de especialistas em Azure AD. Lembrando que ela vai ser no dia 15 de julho, isso vai ser num sábado, começa às 10, vai até às 18. Todos os alunos estão levando de bônus o acesso vitalício na gravação. Então, se por algum motivo, imprevisto, não conseguiu participar ou só conseguiu participar de manhã, não conseguiu à tarde, não tem problema. Você vai ter acesso à gravação, com acesso vitalício para você poder assistir sempre que você quiser, tá? Então, aqui embaixo desse vídeo, aqui na descrição, tem o link para você ver todos os detalhes dessa imersão e garantir a sua vaga enquanto a gente ainda está com o valor promocional. Então garante a vaga, porque daqui a pouco a gente vai aumentar esse valor. Então essa é a sua chance de fazer parte desse grupo seleto de especialistas em ambientes com Azure AD e ainda pegar esse valor promocional. Então vai aqui na descrição, clica no link, faz sua inscrição e a gente se vê lá no dia 15 na nossa super imersão. Legal? Então espero que vocês tenham curtido aqui o conteúdo da nossa aula. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.